Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui mais uma vez, juntinho com vocês, para a gente conhecer, explorar e vivenciar mais um conteúdo dessa disciplina maravilhosa que é a Educação Física. Vamos verificar qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 26. O nosso objeto de conhecimento é práticas corporais de aventura urbana e o detalhamento, skate e bike. E aí, estão curiosos para saber o que nós iremos conhecer de cada uma dessas práticas urbanas? Então vem comigo! Muito bem, alunos, eu já peço que vocês observem aqui o nosso skate park. Hoje a nossa aula está super radical. E aí, vocês já viram um ambiente parecido com esse? Se não viram, já deu para perceber que nesse ambiente ocorre o quê? As nossas práticas corporais de aventura urbana. E aí vocês devem se perguntar: mas o que seriam essas práticas corporais de aventura urbana? Antes de a gente entender, o que é, eu quero definir para vocês o que serão essas práticas, o que são, na verdade, essas práticas corporais de aventura. Vamos ver então? Então observem aí. As práticas corporais de aventura são aquelas que apresentam um grau maior de risco físico, despertando sentimentos de medo e euforia, por conter muitos elementos que necessitam de cuidados especiais, como um ambiente inóspito, altura e velocidade. E essas práticas corporais de aventura, elas têm duas classificações, ela é dividida em duas classificações. Nós temos aí as práticas corporais de aventura na natureza, que pelo nome já dá para a gente perceber que é na natureza, que vai explorar esse ambiente natural. E nós temos as práticas corporais de aventura no meio urbano. E aí, que será esse meio urbano? Eu já tenho certeza que vocês já viram aí nas aulas de geografia a respeito dessa questão urbana. Mas vamos lá então conhecer um pouco mais dessas práticas corporais de aventura no meio urbano, começando ali, sabendo ali pelas suas características. Vamos lá? Então, olha só, essas práticas corporais são aquelas que exploram a paisagem de cimento, ou seja, as cidades, os prédios, os parques, tá certo? Essas práticas, elas surgiram como uma adaptação das atividades realizadas na natureza para as cidades, reelaborando o uso e deslocamento nestes espaços para extrair deles as experiências de quebra da rotina e experimentar novas sensações, como, por exemplo, a bike, skate, o le parkour, patins, patinete, slackline, dentre outros. Então, essas práticas corporais que a gente já observa no meio urbano, elas foram trazidas ali a partir da observação daquelas que já ocorrem no meio natural, ou seja, nas práticas corporais de aventura na natureza. E para a aula de hoje, eu quero apresentar duas práticas corporais de aventura que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, a primeira que eu trouxe para vocês, já observem aqui o meu espaço, o que acontece aqui mesmo, hein? Pensem aí um pouquinho, será que é o slackline? Será que é o patins? Será que é a bike? Ou é o skate? Bom, para ajudar vocês a conhecer, a saber qual é essa prática que ocorre aqui, eu trouxe um personagem que eu quero que vocês acompanhem agora. Observem. Que maravilhosa! Continuem observando. Com quem será que ela aparece, hein? O que vocês acham? E qual é essa modalidade? É o skate. Então, olha só, o skate é um dos esportes urbanos mais conhecidos e praticados, nas cidades. Consiste em percorrer as ruas da cidade ou ambientes fechados sobre uma pequena prancha com 4 rodas. O famoso skate, que vocês viram aqui a nossa personagem passando, não é mesmo?
As manobras executadas, né, elas são feitas em baixo, médio e alto grau de dificuldade, né? E essas manobras, elas consistem em quê? Em deslizar sobre o solo e obstáculos com o skate, com o auxílio do skate, tá? Então, o skate é uma das práticas corporais que eu vou apresentar para vocês agora. Então, vamos conhecer um pouquinho da história do skate? Então, observem aí. De acordo com alguns historiadores, o oriundo do surf, no qual os surfistas, para treinar na ausência de ondas, criaram uma prancha sobre rodas. Se a gente observar bem o skate, é isso mesmo, né? A gente tem uma prancha igual no surf, só que menor, tá? O skate chegou no Brasil nos anos 60. Primeiro no Rio de Janeiro, provavelmente trazido ali pelos filhos de norte-americanos e pelos brasileiros que viajavam para os Estados Unidos na época, principalmente por aqueles que estavam começando a surfar no Brasil, certo? Os primeiros campeonatos de skate surgiram em 1965, porém foi o mais reconhecido uma década depois, ou seja, ele apareceu ali em 1965, mas só foi sendo reconhecido mesmo lá em 1975, certo? Um dos acontecimentos que revolucionaram o esporte foi o invento das rodinhas de uretano pelo norte-americano Frank Nausworthy, em 1973. Então, observem aí que o skate não é de agora. Muito bem, prosseguindo na história, eu quero contar para vocês aí sobre o surgimento da primeira pista de skate na América Latina, que foi construída onde? Aqui no Brasil, lá na cidade de Nova Iguaçu, tá bom? No estado do Rio de Janeiro, certo? Então, foi lá que apareceu aí a primeira pista de skate, onde as pessoas realmente puderam ali praticar o nosso skate, tá? E esse esporte se consolidou nos anos 90, ano em que surgiu também o maior skatista de todos os tempos, o norte-americano Tony Hawk. Certo? Então ele é fantástico e hoje a gente já conhece vários outros, principalmente aqui do nosso país, né? Prosseguindo, no Brasil, os maiores ídolos do esporte são os campeões mundiais Bob, Sandro Dias e quem mais? Raíssa Leal, a nossa fadinha do skate, ela que vem crescendo e arrebentando nesse mundo do skate, certo? Então esse é só um pedacinho da história do skate. E falando nele, vamos aí observar de perto, né, o objeto que nós utilizamos para andar de skate. Vocês já repararam? A gente falou ali da semelhança que tem com o surf por conta da prancha, né? Mas é claro que existem outros elementos aí nesse skate. Vamos ver? Então observem aqui ao meu lado. Agora a gente consegue ver o skate não só por cima, mas por baixo também, né? Então olha só, elementos do skate, nós temos primeiramente a prancha, tá? Que é essa parte de cima que é chamada de shape também. Nós temos aí as 4 rodinhas pequenas e 2 eixos que são os trucks. Observem, estão vendo? Então é basicamente isso que forma, que constitui o nosso skate. E é lógico, né, que desde lá do seu surgimento até os dias de hoje, algumas adaptações foram feitas na questão do material em que é confeccionada cada parte do skate e também o tamanho dele também, lógico, né? Quem está começando, que é criança, vai ter um shape menor, uma prancha menor, né? Enquanto os outros já vão tendo outros tipos de materiais e tamanhos de skate, tá bom? Então, esse aqui, para quem não sabia, para quem nunca tinha visto, é um skate. Bom, eu falei para vocês lá no início que o skate consiste em quê? Em sair deslizando por aí, né? Mas aí tem várias formas de deslizar e para essas formas a gente chama de manobras. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Algumas manobras, principalmente para pessoas que estão ali no início da prática do skate. Vamos ver quais são?
Muito bem, vamos lá então conhecer algumas dessas manobras que são realizadas pelos skatistas, tanto os iniciantes quanto aqueles que estão mais avançados. E a primeira manobra que eu venho trazendo para vocês, observem, é o ollie. Observem aí como é que ele acontece. Bem interessante, né? Olha só. Ok. O ollie, ou ollie, é a manobra mais básica que tem no skate, tá certo? Que consiste em realizar um pulo, retirando o skate e suas rodas do chão. Lembrando que o praticante, ele permanece sobre o skate durante o salto e ele não pode utilizar as mãos. Então, observem um pouco mais o ollie. Olha só. Bem interessante, não é mesmo? Observem o passo a passo que eu falei para vocês. Eles vão fazer o pulo, né? Vão saltar, sem retirar os pés do shape da prancha. E eles não podem utilizar as mãos. Lembrando que para você conseguir fazer esse movimento, né, essa manobra, durante o movimento, você tem que aprender ela ali paradinha, como o nosso skatista está mostrando para a gente. Certo? Muito bem. Prosseguindo, eu tenho uma outra manobra para mostrar para vocês. Vamos ver qual é? É o flip. Observem primeiramente essa manobra. O que tem diferente lá da primeira para essa? Lá a primeira, né, a gente saltava com o skate sem tirar o pé. E agora, o que acontece nessa? A gente tira o pé e faz aí uma manobra no skate para que ele gire, né? Então, o flip é a manobra que acontece a realização de um ollie, né? De tirar o skate do chão, só que o praticante ele faz um giro sobre o próprio eixo do skate, ou seja, ele coloca o skate para girar em seu próprio eixo, tá certo? Então, observem mais um pouquinho. Também é uma manobra que precisa ser aprendida aí passo a passo, como eu falei para vocês. São manobras para iniciantes, para pessoas que estão começando ali na prática. Lógico que o primeiro movimento que a gente vai aprender é o equilíbrio em cima do skate, tá bom? Prosseguindo, uma outra manobra que eu quero apresentar para vocês é o pop shove it. Isso mesmo, pop shove it. Observem. Mais uma vez. Muito bem. E o que seria? Então, o pop shove it é uma manobra que, ao pisar lá no finalzinho do shape, o que ele vai acontecer? Ele vai fazer com que esse skate ele faça um giro, né? Mas não mais na horizontal, é como se ele fosse girar novamente sobre o eixo, mas de forma diferente, tá bom? Ele vai realizar um giro de 180 graus no ar do skate. Observem aí. Muito bem. Mais uma vez, olha só. Ele arrasta no chão. Ali dá para ver só no toque, né? Mas observem, ele toca no chão para ele poder fazer o giro de 180 graus. Esse é o pop shove it. Ok? Prosseguindo, vamos para o nosso próxima manobra, que é o kickflip. O kickflip é quando o skate realiza um giro de 360 graus sobre os dois eixos ao mesmo tempo. Observem, 360 graus, né? Uma volta completa. Em movimento, bem interessante, não é mesmo? Parece fácil, mas eu digo para vocês que não é. Precisa de bastante treino, certo? Então, esse é o kickflip. Prosseguindo, a próxima manobra que eu quero mostrar para vocês é o bird slide. Observem. Já tem aí o uso, né, de uma das plataformas, na verdade, aí, de um trilho agora, não é mesmo? Então, o bird slide é o deslize da parte de baixo do skate sobre as bordas de um objeto da pista. Pode ser num caixote, pode ser num trilho, tá? Num corrimão. Então, observem aí. Tá certo? Eles falam que é corrimão, mas chamam de trilho também. Tá bom? Então, esse é o nosso bird slide. Interessante, não é mesmo? Também precisa aí de bastante treino. Próxima manobra é o backside.
O backside consiste no giro do skate em 180 graus na direção das costas, né? Observem aí que o nosso skatista, ele vem de frente, mas chegando no ponto de fazer o salto, ele gira de costas, ó. Exatamente, e continua o seu trajeto, tá certo? Lembrando que aí ele não faz nenhum giro do skate sobre o seu próprio eixo, fica grudadinho ali no calçado, no pé, né, dele, certo? Então, esse é o nosso backside, certo? Então, também é um movimento que dá para aprender aí, primeiramente parado, e depois você coloca ele no movimento. O próximo que eu quero trazer para vocês, a próxima manobra, também é uma manobra para iniciantes. Ela é chamada de 50-50, ou 50-50, ou apenas 50. É uma manobra que pode ser feita em corrimões ou bordas, como vocês estão vendo aí. Mas para você iniciar esse movimento, né, essa manobra, o 50-50, você precisa ter aprendido ali o ollie, né, que é o primeiro, né, a primeira manobra que você tem que aprender. Ela é a básica da básica, é quando você vai aprender a tirar aí o shape do chão, no caso, o skate do chão, tá bom? Então, essas são algumas manobras existentes dentro do skate, mas existem muito mais, principalmente aquelas que precisam aí de uma rampa maior. Vocês estão vendo aí que as rampas, elas são pequenas, elas são medianas, né? Mas tem aquelas manobras que nós precisamos aí de uma rampa maior para que aconteçam, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do skate. É bem pouquinho mesmo, porque o skate aí tem uma longa história. Só uma curiosidade, esses skatistas que gravaram pra gente, né, que mostraram pra gente as manobras, eles têm 22 anos de prática. E teve dessas manobras, se eu não me engano, que foi o flip, ele precisou mais ou menos de 1 ano para aprender a manobra da forma correta e perfeita. Interessante, né? Espero que vocês tenham gostado. Vamos prosseguir com a nossa aula? Quero apresentar para vocês uma outra prática de aventura no meio urbano. Vamos ver qual é? Muito bem, já estou aqui, ó, na nossa ciclovia. O que será que a gente faz aqui? Será que a gente corre? Será que a gente anda de skate? Ou será que a gente pedala? Dá para fazer as 3 coisas, não dá? Mas aqui, ó, o que vocês estão vendo é um espaço, né, dedicado aí para a prática da bike, do ciclismo. Então, olha só, a bicicleta, carinhosamente chamada de bike, é um dos meios de transportes mais antigos e populares do mundo. Sua simplicidade e eficiência a tornam um símbolo de mobilidade e liberdade, influenciando a vida urbana e a vida rural, além de ser uma ferramenta essencial para a saúde, o esporte e a sustentabilidade. Muito bem, então nesse momento eu quero falar para vocês a respeito da bike. E aí, quem é que gosta de andar de bike, de bicicleta? Eu gosto, eu tenho certeza que vocês também. Vamos conhecer um pouquinho da história da bike? Então já inicio falando para vocês que a bike também tem uma história longa, né? A bicicleta tem uma história longa, mas eu trouxe aí em poucas linhas um pouquinho dessa evolução da bike até os dias de hoje, tá? Então, olha só, a bike foi desenvolvida por um barão alemão chamado Karl von Drais em 1817 e batizada de máquina de correr. Por que será, hein? Diferentemente das bikes atuais, ela foi feita de madeira e funcionava com o impulso dos pés no chão. Então, observem aí a imagem. A primeira coisa que dá para vocês verem aí, bastante diferente das bikes atuais, é justamente o pedal. Então, as primeiras bicicletas não tinham pedais. Elas eram utilizadas com o nosso auxílio, né? A gente empurrava aí com os nossos próprios pés. Andando um pouquinho na história, a gente chega lá em 1885, onde o engenheiro britânico John Kemp Starley inventou a bicicleta de segurança.
que apresentava um quadro de diamante e rodas de tamanho igual, tornando-a mais estável, segura e fácil de usar. Esse modelo se tornou a base para as bicicletas modernas que conhecemos hoje, que no caso não é essa que está na imagem, porque essa criada pelo John Kemp, ela já tinha os pedais, tá? E foi só a base para que fossem criadas as outras bikes. A bike aqui no nosso país chegou lá no finalzinho do século XIX, tá certo? E aí elas chegando aqui já tinha várias, como é que eu posso dizer para vocês, vários modelos. E isso causou uma explosão, até porque já tinha modelos para criança também. Então, né, foi uma novidade para todo mundo e todo mundo queria ter uma bike e tinha uma bike para criança, para adolescente, para o adulto. E hoje o que a gente consegue perceber? Que ela vem evoluindo cada vez mais. Hoje a gente já tem a bike, né, para atividade na estrada, né, para fazer trilha, a gente tem a bike para a cidade, que vai mudar ali o quadro, o formato da roda não, o material da roda, assim como da bicicleta como um todo. Então hoje a bicicleta já evoluiu bastante na questão do seu modelo, de como ela é e do material que ela é construída também, tá bom? Que ela é produzida. Falando um pouco mais dessa questão da bike, eu quero apresentar para vocês como a bike é utilizada nos dias de hoje. Se lá no início da sua história ela estava mais relacionada à questão da mobilidade, né, de a pessoa poder sair ali, sendo mais, tendo um meio de transporte mais rápido do que andar a pé, então hoje ela tem várias outras finalidades. Ela pode ser vista como um esporte, mais uma vez na questão da mobilidade, lá na pontinha sustentabilidade, aqui também em cima o lazer. Então, todas essas que eu apresentei para vocês são formas que a gente pode estar utilizando aí a bike. Vamos falar um pouquinho da bike relacionada à nossa saúde e bem-estar, que está ali, ó, atrelada ao lazer. Vamos lá? Então, a bike é uma excelente forma de exercício físico, promovendo a saúde cardiovascular, fortalecendo músculos e articulações, além de melhorar a capacidade respiratória. Outro ponto, é uma atividade de baixo impacto ideal para todas as idades, desde crianças até idosos. Além disso, ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, ao mesmo tempo em que proporciona uma sensação de liberdade e contato com a natureza. Assim como ela é vista também, né, como um meio de lazer, como eu falei para vocês, aí, com todos esses benefícios, a bike também foi introduzida no mundo esportivo. Então a gente já consegue perceber, ver, acompanhar várias modalidades que utilizam aí a bike. Vamos conhecer um pouquinho? Então, observem, existem diversas modalidades que utilizam a bike, cada uma com as suas especificidades e desafios únicos. Como, por exemplo, nós temos o ciclismo de estrada, o mountain bike, o BMX, o ciclismo de pista e o ciclocross, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho dessas modalidades? Então, a modalidade BMX, a sigla se refere a Bicycle Motocross. O esporte é conhecido também como bicicross ou bicecross, né? Atualmente, há duas diferentes disputas de BMX nos Jogos Olímpicos. Olha o que eu falei para vocês. A bike aí está no esporte de alto rendimento, né? Nós temos o BMX Supercross, que consiste em quê? Em corridas em pistas com diversos obstáculos. Nós temos a BMX Freestyle, em que os atletas são pontuados por manobras feitas com as bicicletas. Lembrando que o BMX surgiu em consequência da admiração de jovens norte-americanos pelo motocross. A vontade de imitar as manobras dos ídolos, aliada à falta de equipamento, fez com que as bicicletas fossem utilizadas em pistas de terra. Então, a partir da necessidade aí, né, de querer praticar,
foi acontecendo as adaptações até chegar nesse esporte que a gente vê aí, que é o BMX, não é mesmo? Bem interessante, né? Falando um pouquinho mais do BMX, olha só, o BMX é disputado nos Jogos Olímpicos desde a edição de Pequim, lá em 2008, na versão Racing, que é corrida, né? Também nós temos aí a modalidade BMX Freestyle, que passou a fazer parte do programa olímpico na edição de Tóquio em 2020. Bem bacana também, né? Olha aí a bike brilhando nos Jogos Olímpicos, não somente no lazer, mas no mundo esportivo também. Mas a bike pode ser utilizada como um meio de transporte, facilitando a nossa mobilidade. Vamos ver um pouquinho? Então, olha só, nos centros urbanos, a bicicleta se destaca como uma alternativa eficiente e sustentável ao automóvel. Nas cidades congestionadas, a bike ela vai oferecer uma solução prática para o problema do trânsito, permitindo deslocamentos rápidos e flexíveis. Mais uma informação para vocês sobre mobilidade. Muitas cidades ao redor do mundo têm investido em infraestruturas cicloviárias, como ciclovias, bicicletários e sistemas de compartilhamento de bicicletas, incentivando os cidadãos a adotarem esse meio de transporte que não vai somente ajudar na mobilidade, mas também na nossa saúde. E tem mais um outro ponto que ajuda, que é a sustentabilidade ambiental. Olha só, a bike ela é uma solução sustentável, ela não emite gases poluentes, ela vai contribuir significativamente para a redução da pegada de carbono. A sua produção e a manutenção têm um impacto ambiental menor comparado a outros meios de transporte motorizados. Ou seja, a bike realmente é uma estrela, né? É um objeto, é um meio de transporte que veio para ficar, porque não vai só ajudar ali a nossa questão da saúde, mas também o meio ambiente e a nossa locomoção aí nas grandes cidades e nas cidades pequenas também, nos municípios, tá bom? Só que eu tenho mais um ponto para conversar com vocês, mais uma dica, na verdade, né? Tanto o skate quanto a bike, elas precisam aí de alguns cuidados para serem praticadas, que são justamente os equipamentos de segurança, e eu já quero chamar aqui os nossos atletas de skate e de bike para a gente observar, né, quais são os equipamentos de segurança que são necessários para a prática das duas modalidades, olhando primeiramente aqui para o skate. Olha só, nós precisamos aí das cotoveleiras, às vezes quando iniciantes das joelheiras, nós precisamos de capacete, roupa apropriada e tênis também, tênis confortável, né, e para a modalidade. E o nosso amigo da bike ali, né? O que precisa? Nós precisamos também do capacete, das luvas, das cotoveleiras, das joelheiras também, roupa confortável e a bike ajustada para o nosso tamanho. Lembrando do calçado também, é super importante, não dá para ficar praticando a bike de sandália, ou dá? Até dá, né? Só que a gente pode se machucar e aí é muito perigoso. Então é melhor nós utilizarmos os equipamentos próprios para cada modalidade. E aí, vocês gostaram? Então não esqueçam, se vocês querem praticar o skate ou a bike, a bicicleta, né, querem fazer o ciclismo, não esqueçam que precisa aí desses equipamentos, certo? E aí vocês devem se perguntar, professora, eu sei, né, que vai ajudar o meio ambiente, vai ajudar na mobilidade e o que mais vai ajudar? Quais são os outros benefícios que as práticas corporais de aventura no meio urbano traz para a nossa vida? Vamos ver. Observem. Relaxamento e quebra de rotina, melhora da saúde física e mental, desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades motoras, olha só que interessante, a apreciação do espaço urbano de uma forma criativa e dinâmica, você passa a respeitar mais ali o ambiente onde você utiliza para a prática, né?
e uma conscientização sobre questões ambientais e práticas sustentáveis de cuidado com o meio ambiente na cidade. Como eu falei, você passa a ter um cuidado maior com a sua cidade. Então, como vocês viram, as práticas corporais de aventura no meio urbano é só sucesso, não é mesmo? Então, vocês realmente precisam, né, conhecer e aprender, né, vivenciar isso na prática. Muito bem, a gente finaliza a nossa aula por aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima oportunidade.